E todos aos queridos companheiros, companheiras que estão presentes aqui hoje. A ideia dessa conversa, né, surgiu, construída, né, nas caminhadas das últimas semanas, foi pautada por alguns companheiros, né, dizendo objetivamente: olha, estamos aqui, agora precisamos refletir um pouco, precisamos colocar os olhos com o desejo de enxergar e abrir os ouvidos com o desejo de escutar e, de alguma maneira, podermos refletir juntos sobre o que está acontecendo no Brasil. Diante dessa demanda, né, que não foi uma iniciativa do Jefferson, né, foi uma demanda coletiva aí de vários dos companheiros, das companheiras, eu fiz aqui um convite a esse querido companheiro, mestre, professor Luiz Eduardo Soares, que nos encontramos aí nas últimas caminhadas, né, e que de pronto se dispôs a vir conversar com a gente. A nossa ideia inicial era, de fato, fazer uma roda de conversa, né? Apesar de nós não estarmos aqui em círculo, o espírito é esse, né? Menos de uma palestra e muito mais de uma conversa mesmo, aqui entre companheiros, entre companheiras. E aproveitamos como desejo, não é, de ampliar, desejo de poder partilhar isso para além de nós, em televisionarmos. A Diana está pegando aí o link, né, em transmitirmos aqui já no site da SBGE, ASS IBGE, Associação dos Servidores do IBGE.org.br, já é possível acessar essa conversa. Tem um outro link que vão me passar daqui a pouco para que eu possa partilhar aqui com os companheiros. Estamos também transmitindo pelo Twitter, Márcio. O Márcio está avisando aqui, está no Jefferson M. Rio. Jefferson M. Rio. Mas eu queria, de fato, primeiro agradecer aqui a turma que deu um apoio fundamental, né? Aqui não só ao Luiz Sérgio, mas ao Carlinhos, que é aqui do núcleo, né? E ao Luiz Sérgio, que é um companheiro, servidor do IBGE, que foi aqui um craque aqui para Paulinho, né? Também o Paulinho, está lembrando aqui a Diana, obrigado. Quero agradecer a diretoria da executiva, né? Dos companheiros da associação da CBGE por cederem o espaço, cederem a estrutura para que nós pudéssemos transmitir essa conversa, né? E agradecer a presença dos que estamos aqui. Nós vamos passar já aqui para o Luiz Eduardo abrir esse papo, né? Me permita, meu companheiro, nessa intimidade aqui, né? Alguns aqui nós partilhamos os últimos dois textos do companheiro Luiz Eduardo, o que foi publicado no Globo e o último que foi publicado no Zero Hora. Hora Zero, né? No Zero Hora. Não sei se todos puderam ler. Quem não teve acesso, eu disponibilizei também no site, no nosso site. Depois é só acessar. Creio que a maioria de nós, os que estamos aqui, com certeza muitos dos que não estão aqui, mas têm estado, né, nas ruas do Rio de Janeiro nas últimas semanas, nas ruas do Brasil, os que temos nos encontrado com uma geração que saiu do Facebook, foi às ruas pela primeira vez, pautando as mais diversas questões, né? Nós acompanhamos desde a luta contra a corrupção e a luta contra a aprovação da PEC 37, a luta por direitos, né, por direitos humanos. Essa última semana, o massacre na Maré esteve presente em várias das caminhadas, a luta, né, por direitos, né, contra os posicionamentos homofóbicos externados pelo presidente, infelizmente externados pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Feliciano, o infeliciano, né? A luta por educação e saúde, aí era muito comum a brincadeira, né? Padrão FIFA. Na última manifestação, também o repúdio à democracia padrão FIFA, né? Que hoje toma conta e controla parte, né, até ontem, do território da cidade do Rio de Janeiro.
Mas mais do que isso, um brilho no olhar, um desejo de mudança, um desejo por canais novos de participação nas decisões do país, por canais novos para se exercer a democracia. Discutimos a importância de democratizar a democracia. Uma movimentação nova, pulsando nas ruas, pulsando dezenas, centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, no dia 20 de junho, as duas pistas da Presidente Vargas tomadas por um mar de gente querendo mudar a cara da política no Brasil, querendo mudar a política no Brasil, querendo participar desse processo de transformação. Em sua maioria jovens, saindo pela primeira vez às ruas. Um processo novo, um processo que coloca para todos nós inúmeros desafios. Creio que o primeiro deles seja de tentar entender o que está acontecendo. Eu falava até a semana passada que quem dizia que estava entendendo, que quem dizia que sabia o que estava acontecendo, é porque não estava entendendo nada, né? E esse processo pautou na conjuntura nacional, o debate em relação à Constituinte exclusiva, plebiscito, o que entra no plebiscito, isso é uma saída do governo, é uma manobra do governo Dilma para tentar dirigir o processo que está nas ruas, canalizar o processo, isso é uma conquista, enfim, há uma série de questões em aberto. De fato, é que estamos assistindo um romper de uma grande barragem, né? Um tsunami que vai, nesse momento, varrendo muito do que nós entendíamos como forma e como bandeiras colocadas numa tradição que eu me filio, da esquerda brasileira. E, evidentemente, esse processo vai, tão logo tenhamos o amainar das águas, ser canalizado ou, ao canalizar-se, irrigar, seja um projeto novo, um renascer da política no Brasil, com uma pauta, com bandeiras, com projeto de transformação, com perspectiva progressista a partir do nosso olhar, seja irrigar espios e projetos conservadores. Isso está colocado. Seria, em minha avaliação, um erro tentarmos nos antecipar diante de um processo tão inicial, tão novo, e para aqueles que estiveram nas ruas, tão forte como foi, seja a caminhada dos mais de 100 mil da Candelária Cinelândia, seja, a despeito do que os meios de comunicação colocam, 1 milhão de pessoas estiveram nas ruas do Rio de Janeiro no dia 20 de junho. A Presidente Vargas estava toda tomada nas suas duas pistas. Ela chegou na prefeitura sem ter saindo da Candelária. As fotos aéreas mostram isso. Vários especialistas sinalizaram isso. Os meios de comunicação, em alguns momentos, tiveram que reconhecer esse mar de gente, de energia transformadora nas ruas do Rio e nas ruas do Brasil. Com essas palavras iniciais, eu abro esse bate-papo. Quero passar aqui para o querido companheiro Luiz Eduardo conversar um pouco, partilhar o seu olhar sobre esses acontecimentos, e a partir daí nós vamos dialogar. Eu vou aqui colocar algumas questões e vamos abrir para que os companheiros também possam pautar, possam, de alguma maneira, dentro aqui de um quadro de horário que nós vamos construir, que seja razoável, nós conversarmos um pouco. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Olha, está aqui, querido companheiro Carlos Tufson, boa noite, amigo, um lutador dos direitos, um querido companheiro, parabeniza o debate, diz que vem aqui, olha que bacana, está chegando. Redes da Maré retuitou nosso debate, o Sérgio Viola, a Jana Caetano, o Eliseu Prado, José Amoras, o Pasquim 2013, olha, obrigado a todo mundo que já tuitou e que está acompanhando o nosso debate. A gente vai aqui ao longo da conversa partilhando e dando visibilidade para aqueles que estão interagindo em rede, e aqueles que já saíram do Facebook. Tem muita gente aí que são valorosos combatentes, a gente vai conversar sobre isso, que precisa entrar para o Facebook, mas nós aqui estamos fazendo um esforço de dar voz e de dialogar um pouco com o que está acontecendo no Brasil.
Passando aqui para o querido companheiro Luiz Eduardo, obrigado pela presença. Obrigado a você, Jefferson. Vou ficar de pé. Boa noite a todas e a todos. É um prazer grande estar aqui. Deixa eu puxar isso para cá assim, para eu ficar. Prazer grande estar com vocês, com o querido Jefferson. E eu, antes que me esqueça, vou lembrar que amanhã vai haver uma manifestação importante às 15 horas, lá entre a passarela 9 e a passarela 10. Foi ali que a Eliana marcou, às 15 horas da manhã, solidariedade à comunidade da Maré, às comunidades da Maré, afirmando o mote do movimento que Estado assassino nunca mais. Eu acho muito importante que todos que puderem estejam lá. Na última conversa que nós tivemos sobre o movimento, todos os dias nós temos tido conversas sobre o movimento em todas as áreas, em todos os cantos. Na UERJ, alguns alunos de comunidade perguntavam se eu achava que a classe média se solidarizaria finalmente com as comunidades em torno desse tema, né, do genocídio, da brutalidade policial letal, etc. E eu dizia a eles que achava que infelizmente não, nós ainda estamos muito longe disso. No entanto, aqueles que puderem, né, acho que, quem sabe, passarão um sinal de que haverá no horizonte perspectivas mais otimistas de uma mudança nas nossas atitudes, né, em relação à brutalidade policial nas favelas, etc. Eu vou compartilhar com vocês uma agenda que surgiu nas observações e na militância nesses dias junto ao movimento, junto às ruas, ou nas ruas mais propriamente. E depois conversamos todos. Alguns pontos. Em primeiro lugar, reiterando já o que já Jefferson observara, eu acho que um método científico é absolutamente indispensável no momento. O nome desse método é humildade. A humildade é o único método capaz de produzir algum conhecimento decente ou alguma ignorância razoável, madura, né, suficientemente sensível à complexidade desse momento, né, e à perplexidade que esse momento suscita. Minha primeira cautela, quando eu escrevi o primeiro texto, foi declarar a ignorância e, a partir da ignorância, evitar a tentação defensiva das explicações precipitadas. Porque, diante do que não compreendemos, há uma tendência, sobretudo nas ciências sociais, a armarmos-nos todos reproduzindo o esquema mental, o esquema cognitivo, né, os nossos aparatos conceituais, e os aplicando, como que buscando uma domesticação do novo, do inaudito, do inusitado, do sem lugar, da diferença. Isso acabaria por reproduzir o que nós sabemos. E projetando-se esse modelo tradicional sobre um movimento novo, nós anularíamos essa novidade, essa singularidade, essa diferença. E veríamos no movimento apenas o que ele não é. E, de fato, muito comumente, as pessoas, várias, né, têm descrito o movimento pelo viés negativo. Então, ele não tem centro, não tem liderança, é inorgânico, ele não está vinculado a partidos, ele não tem propostas políticas claras, ele não tem meta, não tem plano racional, ele não se estrutura segundo princípios conhecidos, toda a abordagem é negativa e, no entanto, ele existe. Qual é a sua positividade? Nós temos, então, de reconhecer a perplexidade, a ignorância e, humildemente, a partir daí, tentar conviver com esse desafio, abrindo-nos, isso é o que me parece conveniente, abrindo-nos, fazendo com que essa seja também uma oportunidade a que nós próprios sejamos capazes de rever os nossos conceitos e pensar, talvez, de uma maneira um pouco distinta, já que o processo histórico está suscitando tantas novidades. Eu acho que é, então, uma oportunidade riquíssima para nós, mas muito desafiadora, dolorosa, angustiante. Então, essa tendência explicativa exorciza o novo e nos tranquiliza, apazigua o nosso espírito. Acho que devemos tomar cuidado com isso. Não significa, entretanto, é claro, simplesmente celebrar a ignorância. Nós somos pessoas muito legais e bacanas, sintonizadas com o tempo, estamos perplexos, oba, que barato,
vamos viver a nossa perplexidade e curti-la. Também não adianta, nós temos de avançar, lidar com essa coisa que se põe diante de nós, da qual nós fazemos parte. Nós também estamos lá de alguma maneira. E eu percebo que desde o início, mas crescentemente, a disputa se transfere para as salas de aula, para as casas das famílias, para os sindicatos, para as comunidades, para os encontros dos amigos, nas esquinas virtuais e no dia a dia, presencialmente. Porque agora a grande competição é pelo significado, é pelo sentido de tudo isso. Isso que ainda está em curso, ainda está se redesenhando, se reconfigurando. Mas nós estamos disputando e vamos disputar agora os significados. E de acordo com o resultado dessa disputa em torno das interpretações, os desdobramentos se derivarão do processo. Haverá certamente vários, mas é provável que a direção predominante dependa fortemente das interpretações que se impuserem, que conquistarem alguma hegemonia nesse quadro, que obtiverem algum nível de consenso. Nós sabemos que 80% da população brasileira apoiam as manifestações. O que é que isso nos diz? O que isso significa? Como dialogar com essas expectativas todas, de modo a que nós sejamos capazes de produzir algum discurso inteligível e passível de adesão ampla. Essa disputa se estende, se derrama então para os outros espaços que não mais apenas a rua. Primeiro ponto, aqui também interessante, é que a população, na sua heterogeneidade, como dizia o Jefferson, nas ruas, sequestrou o grande evento. O grande evento era o título que contemplava um conjunto de acontecimentos esportivos e religiosos e que orientava a composição das agendas políticas e administrativas nos últimos anos e até do plano da comunicação social dos governos, etc. Esse grande evento, a Copa do Mundo, ou o grande evento Copa das Confederações, Olimpíadas, o grande evento Jornada da Juventude, etc., esses grandes eventos agora se tornaram diminutos diante do grande evento que somos nós todos, na nossa pluralidade, nas ruas, rompendo inteiramente as expectativas. O grande evento é esse, no mundo inteiro, o grande evento do Brasil é o povo na rua. Então, foi interessante essa apropriação. Nós não podemos tomar para nós os estádios, para a população mais pobre, que sempre foi a massa torcedora, que sempre deu sentido, deu carne, alma ao futebol, não esteve presente, né, nos estádios. E, no entanto, houve a possibilidade de que nós todos nos reapropriássemos, não dos estádios, mas do jogo. Porque o jogo jogado agora era outro, os jogadores eram outros, e o sentido do grande evento se transferiu para as ruas. Isso foi muito interessante. Copa das Mobilizações, em diálogo imaginário, inconsciente, às vezes consciente, com as praças ocupadas mundo afora. É uma espécie de grande narrativa global, transnacional, virtual, mas não apenas, em que nós nos conectamos com dinâmicas globais, de lutas diversas. Essa mesma capacidade de conexão está presente também numa característica importante do movimento, me parece, que é o que eu chamei no primeiro texto, cadeia metonímica de reivindicações. É como se nós fôssemos acrescentando desejos, reivindicações, questões, itens, né? Jogando um pedacinho do nosso desejo nessa fogueira comum, contribuindo então para uma agenda maior. Muitas vezes contraditórios esses itens, mas eram formas de qualquer maneira de nós estarmos contribuindo com um discurso que se alargava, que se expandia. Então, uma cadeia por contiguidade. Eu estendo mais um ponto. A cabeça do iceberg eram os 20 centavos, mas havia o iceberg, todo esse corpo de reivindicações, o modelo automotivo absolutamente insustentável, qualidade de vida precária nas grandes cidades e a desigualdade no fundo do quadro sempre, porque tudo isso é agravado, ou tudo isso ganha dimensões de verdadeira tragédia, quando projetado sobre o quadro de fundo das desigualdades sociais. O Brasil reduziu as desigualdades sociais e econômicas bastante nesses últimos tempos, é verdade, mas nós ainda somos o 12º país mais desigual do mundo. Os abismos são extraordinariamente grandes. E aí, um outro aspecto tão interessante. Amigos de fora do Brasil diziam, me escreviam, mas
vocês não estavam melhorando tanto? Havia um certo triunfalismo, um certo ufanismo, celebrando a redução de desigualdades, etc., tantos avanços. Vocês passaram mais ou menos à margem da crise financeira global, dando lições para o mundo que era possível não só crescer um pouquinho, mas distribuir renda, aprofundar a democracia. Quer dizer que era falso? E a minha resposta era muito simples. Me parece que não, absolutamente não era falso. Nós podemos ir às ruas e explodir porque nós melhoramos muito. Houve uma redução de desigualdades, houve ampliação das experiências democráticas, o discurso sobre a cidadania de fato se disseminou, houve maior acesso à educação, a despeito de todos os problemas. O Brasil se tornou mais mobilizado, mais potente, quer dizer, as camadas populares se sentiram mais potentes, tendo acesso a consumo, que tem um significado muito maior do que simplesmente dos bens materiais, tem todo o significado associado à cidadania, fortalecimento de si mesmo, autoestima, etc. E é esse povo, agora dotado de autoestima, pelo menos em parte, revigorado, repotencializado, que vai às ruas, porque nós já tínhamos aprendido isso, observando a história, isso é conhecido. Quem vai à rua, quem se rebela, não é o mais vulnerável que se sente mais impotente, é quem conquistou e está sob risco, sob ameaça de retrocesso, de perda. É quem se sente capaz de lutar pelos seus direitos ou por suas conquistas, é quem se sente mais potente. E na medida em que nós ampliamos a faixa dos potencialmente rebeldes, nós podemos, em função, dos problemas todos que persistem, das grandes desigualdades, dos grandes desafios com os quais nós ainda convivemos, nós podemos assistir a essa extroversão, a essa expressão ou catártica, a esse redesenho da nossa relação com o que é público. Um outro ponto, tentando ser breve para nós termos bastante tempo para que todos se manifestem e para que possamos interagir, um outro ponto importante é o vazio enorme deixado pelo PT e pelos movimentos sociais que foram cooptados pelo governo federal. Nós sabemos na discussão à esquerda, desde os anos 20 do século passado, que essa é uma grande questão, uma questão permanente. Qual é a relação entre o partido do governo, o governo e o Estado? Quando tende a haver uma sobreposição entre governo, partido e Estado, acabam perdendo todos, em benefício, claro, do enrijecimento do Estado, que parece ser uma vantagem no primeiro momento, mas historicamente se revela uma condição de fragilidade, de debilidade. No início, primeiro governo Lula, povo fora da rua, aplaudindo, avanços, silêncio no sindicato, silêncio na UNE, um sentimento de congraçamento muito confortável para o governo, mesmo quando ele teve que assumir algumas medidas mais duras, etc. 10 anos depois, esse silêncio das ruas, esse aplauso, se converte em ruptura com os movimentos sociais e com o sentimento popular. A cooptação faz com que se pague um preço muito caro, que é a impotência e a perda do nexo, do elo com a sociedade. Né? Então houve esse divórcio claro entre Estado e sociedade, na medida em que não posso generalizar, é evidente, mas muitos elos sindicais ou elos partidários, etc., acabaram sendo como que incorporados, assimilados, né? Antropofagizados, deglutidos pelo Estado. E aí esse abismo se abriu. É a primeira vez em muitos anos, desde 1982, os que participam do processo político sabem disso, em que o PT não teve presente em momentos de grande mobilização popular. E o mais escandaloso silêncio eloquente, estridente, cintilante, era o vácuo deixado pela UNE, num movimento repleto de estudantes e de jovens. É uma coisa muito impressionante. Mas é o retrato desses anos todos. Não é? Esse afastamento deixa um vácuo. O vácuo é muito perigoso. Tudo isso é muito arriscado. Quando os meus amigos dizem isso, eu digo, que bom que há risco. Porque se não houvesse risco, não haveria história, nem futuro. Nós estaríamos com a reprodução do presente congelado. Amanhã seria a réplica de hoje. Se o futuro existe, é porque há indeterminação, incerteza e, portanto, risco. Não há possibilidade de movimento, de transformação sem risco. E é preciso, claro, não subestimá-lo. Mas, por outro lado, reconhecer os potenciais extraordinários. Lula, eu acho que historicamente se observará retrospectivamente, cometeu um erro ao antecipar as eleições presidenciais.
congelando o futuro sincronicamente. É como se nós tivéssemos 2 anos compactados com o final da novela conhecido. Dilma era presidente, reeleita. As coisas estavam absolutamente previstas e definidas. E nós fomos como que concentrados num tempo paralisado. Não havia história, não havia participação, não havia novidade possível. Nós estávamos inteiramente emparedados nisso. E subitamente, o absolutamente inesperado irrompe e uma nova temporalidade se precipita, né? É extraordinário. Tem uma beleza estética também em tudo isso, que é notável, porque nós estamos reinventando a nossa relação conosco, com a sociedade, com a cidade. Claro, não sabemos onde vai dar, porque se trata de uma construção coletiva. Isso é tremendamente arriscado e meio sublime, eu acho. Esse nível também de beleza que eu vejo nisso tudo. Por fim, eu acho que seria importante que nós reconhecêssemos também que a brutalidade da polícia, que nunca foi ignorada pelos pobres, particularmente pelos negros, né, agora chega ao convívio da classe média. E não agora, claro que a classe média já teve possibilidades de experiências grotescas, trágicas até, com a brutalidade policial, mas não desse modo dramático, quase dramatúrgico, né, na cena pública, vendo ali próximo de si o rumor, esse fragor, essa energia destrutiva presente, entendendo que nós estamos diante de polícias que não são certamente as da democracia. Não estou dizendo que seja fácil resolver esses impasses, mas certamente nós agora estamos vendo que herdamos da ditadura instituições policiais e uma estrutura organizacional na segurança pública que nunca foi adornada, nunca foi atualizada. A transição democrática não chegou a incorporar essa fatia das instituições. E agora pagamos um preço por isso, termos negligenciado tanto como sociedade, como agentes políticos, essa questão. Que polícia queremos ter numa sociedade democrática? Vamos ter que ter polícia, se há Estado. Enquanto houver Estado, vamos ter polícia. Que polícia é a mais desejável, aquela que pode provocar menos danos? Um último tema, claro que eu não poderia deixar de mencionar, que a despeito de tantas questões relevantes que têm emergido, me parece que o colapso da representação política é muito evidente e me parece que de fato está no centro de tudo isso. O Estado, não por acaso tudo que parecia tão sólido se desmancha no ar em termos das perspectivas. Eu até fiz um artigo, vai ser publicado nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: o que é sólido desmancha no ar no Brasil. A impossibilidade de derrotar a Espanha, né, a invencibilidade da Espanha, e, por outro lado, a impossibilidade de que Dilma fosse derrotada. Quer dizer, são duas impossibilidades que estão agora sendo redefinidas, né? Simbolicamente, o reino da Espanha ruiu e a vantagem de Dilma declinou de um modo tão acelerado que nunca tinha sido observado antes, fora o escândalo Collor. E isso me parece que não tem a ver com Dilma ou com fulano ou beltrano. Eu acho que o recado é muito simples. As autoridades, aqueles que representam o Estado, quem está no poder, os políticos, né? Então é um momento muito difícil, porque os gatos ficam pardos e há uma tendência à generalização que é muito injusta e perigosa, mas de toda maneira esse divórcio Estado-sociedade está em questão, está sendo dramaticamente vivido. O que nos traz o dilema sobre a reforma, em torno da reforma do sistema político, né? Eu acho que essa é uma discussão absolutamente necessária e urgente. Eu temo que ela se perca num tecnocratismo inócuo, muito limitado, distrital, misto, distrital. Questões que são relevantes, mas não estão tocando, me parece, o eixo. Para mim, o eixo é impedir que a política continue sendo um jogo de máscaras movido por negócios no mercado de votos, oxigenando, oferecendo combustível para carreiras políticas, profissionais, de lobistas, oportunistas de todo tipo.
quebrar essa coluna vertebral desse edifício grotesco, tão corrompido, exigiria medidas muito drásticas, do tipo mandatos de 2 anos, com uma reeleição no máximo, uma alteração nas regras do jogo com possibilidade de indicação de candidaturas avulsas pela sociedade, acabando com o monopólio dos partidos na representação, pensando de uma maneira nova financiamento, quem sabe nem público nem privado, mas apenas de pessoas físicas, com teto de R$500, alguma coisa assim, com exposição em tempo real pela internet dos doadores. Isso tornaria a política completamente diferente, sem dinheiro. Quem faria a campanha? Quem é capaz de se comunicar pela internet, quem conhece as pessoas na rua, que se virassem, e com limites, né? Eu acho que dessa maneira nós daríamos um choque muito profundo. E não colocaríamos a democracia em xeque. Ninguém está contra eleições e a substituição das lideranças. Esses são, enfim, alguns pontos, há muitos outros, mas eu já me alonguei demais. Obrigado a vocês pela atenção. Algumas sugestões. Tenho certeza que os companheiros e companheiras vão concordar comigo, tá? A palavra está absolutamente franqueada para ti, companheiro. Essa reflexão aqui, muito bacana. Eu acho que talvez a melhor dinâmica fosse nós podermos interagir, entre 2, 3 companheiros que queiram colocar alguma questão ou partilhar do seu olhar, né, que tem alguns companheiros e companheiras, né, que ativamente têm participado desse processo. Está aqui o Gregor, entre outros. Enfim, eu acho que valeria a pena... eu e o Luciano nos encontramos aí pelo menos umas 2 vezes. Estava sem bicicleta lá, hein, Luciano? Vou denunciar aqui ao vivo. Mas estava difícil, né? Era muita gente, não dava para pedalar. Pois é, o Rio ainda não possibilita um deslocamento adequado, né? Mas, enfim, acho que nós poderíamos abrir aí 2, 3... e aí interagirmos, não necessariamente numa lógica de pergunta e resposta, mas possibilitando que o Luiz Eduardo prioritariamente, a gente aqui também vai de vez em quando dando um pitaco e a gente possa ir construindo um diálogo aí coletivo. Pode sim. Eu vou pedir que vocês venham aqui, eu quero até aproveitar e agradecer aqui o Carlos, Carlos Chedier, é isso? Muito bem. E ao Tiago Freitas, que são os companheiros que estão possibilitando aqui a transmissão. Obrigado, companheiros. É uma contribuição voluntária aqui do Carlos e do Tiago. Bacana. Alguém aqui, o Luciano, eu vi que pediu para falar. Vou só pedir para vir aqui para que a gente possa... dá para fazer dá para fazer essa ponte? Ótimo, então. Beleza. Eu vi o Luciano, eu vi o Amoras e vi o Henrique. Tá, Paulo, a gente faz essa... Eu vou pedir para a Diane pegando então aqui quem vai, a gente faz uns 2 blocos ou 3, vai fazendo assim, né? Acho que fica melhor. Boa noite, Jefferson, boa noite, professor, boa noite a todos. Uma parte que eu fiquei bastante interessado na explanação do professor foi em relação a essa crise de representatividade dos partidos políticos, não só dos partidos, como de toda entidade representativa, como UNE, sindicatos, associações, que ficaram muito à margem de toda essa discussão nas ruas, porque foi um movimento totalmente espontâneo que não houve essa liderança. Uma coisa que eu vi nas ruas e que me deixou meio encafifado, se assim podemos dizer, é que até mesmo, como o professor disse, os partidos que viraram autoridade, viraram governo, foram questionados por conta disso, né? Independente da esfera, em São Paulo nós temos a suposta oposição ao PT sendo questionada também. Vimos Haddad e Alckmin quase que de braços dados num limbo espetacular que a população colocou. Mas outra coisa que me preocupou bastante são os partidos que supostamente nunca atingiram uma margem de poder, nunca tiveram como Estado constituído, nunca estiveram no governo, também sendo questionados nisso. O questionamento que eu pergunto eu faço o seguinte: em algum momento esses partidos, como o PSOL, o PSTU, e até me deixou curioso uma faixa que eu vi um dos últimos protestos que eu fui, que tinha todos os partidos riscados no cartaz, inclusive entre eles a própria rede, que sequer ainda se consolidou como partido, ou seja, sequer ainda pôde mostrar o que pensa
em termos de país, em termos de construção social, e já está sendo negada. Se em algum momento esses partidos que não alcançaram o governo, que não alcançaram estruturas, seja regionais ou seja a nível nacional, se faltou deles esse canal de diálogo com a população, de alguma forma que eles pudessem liderar e canalizar essa discussão para que o movimento não fosse espontâneo a despeito desses partidos. Se em algum momento, mesmo as estruturas que não estão no governo falharam nesse processo. Você prefere assim do que responder? Boa noite. Professor Eduardo, o senhor que já foi secretário de Segurança, deve ter alguma explicação melhor para nos dar. Há alguns anos o ex-prefeito Giuliano de Nova York, ele pegou a cidade de Nova York pior que o Rio de Janeiro em termos de segurança. Ou pior que São Paulo, ou pior que Nova York mesmo, como saúde. Mas ele chegou lá e resolveu a coisa. Eu lhe pergunto, aqui no país, aqui no Brasil, onde é que está o ponto-chave para que um governo ou uma prefeitura, que é mais um assunto de governo mesmo, onde é que está o ponto-chave para que não seja resolvido o problema? Onde é que está o ponto X da questão que a partir daí acarretam os inúmeros outros problemas? Onde está a falta de segurança? Por que a falta de segurança não é resolvida aqui no país? Aqui no Rio, por exemplo. Boa noite, amigos. O meu nome é Henrique Acker, eu sou jornalista aqui da CBGE e estou acompanhando com vocês esse debate. Eu gostaria de levantar duas questões, não só para o professor Luiz Eduardo, mas para todos. O primeiro é um pouco o que disse aqui o nosso colega na sua primeira intervenção. Este vazio de representação política e as pessoas, quer dizer, o que eu vi assim, muito sintomático, aquelas forças políticas que pretensamente, estando fora de todas as estruturas de governo, pelo menos as estruturas centrais do Poder Executivo, são minorias e minorias, enfim, com um discurso de esquerda, e que eu respeito, sinceramente, tem a sua tradição, tem sua origem, mas que não conseguem, do meu ponto de vista, entender o fenômeno que está acontecendo. Não é que eu esteja entendendo, eles não estão entendendo acontecendo, né? Exemplo claro disso, tivemos no dia 27 uma manifestação que cruzou a Avenida Rio Branco. Eu não sei se tinha 5 mil, como disse a Rede Globo, se tinha 20 ou 30 mil, me parece que nesse momento não é essa a questão. Chegando a Cinelândia com 2 carros de som, um possível comando, que até entendo, foi organizado uma reunião 2 dias antes, reunião que tinha decidido que as pessoas na manifestação caminhariam, seguiriam até a sede da FETransport. De repente, meia hora de bate-papo e conversa, e vai, não vai, todas as pessoas paradas esperando o carro de som para seguir, e decidiram, entre eles, os comandos comandos em ação, decidiram permanecer na Cinelândia. O resultado disso, ninguém me disse, eu estava lá e acho que algumas das pessoas estavam, foi uma sonora vaia, dos comandados, que seguiram sem comando, até a sede da FETransport. Então eu acho que isso exemplifica bastante bem fenômenos. Ontem no Maracanã, pelo que sei, eu posso estar enganado, havia 2 manifestações. Uma que uma amiga chamou de desfile de 7 de setembro, que foi pela manhã, cívica, bonita, tal, bacaninha. E outra que disse, olha, eu tenho direito de ir e vir, eu quero passar, a rua é minha. Independente de ter os famosos provocadores e etc e tal, que todo mundo aqui, inclusive o professor também está careca de saber que isso existe, isso não é novidade em lugar nenhum. Porque teve coquetel molotov. Minha gente, na Turquia ontem morreram 7 em confronto de rua. A gente não quer isso, não é isso que a gente está dizendo.
Mas isso é parte de um fenômeno, lamentavelmente, isso acontece. Então eu estou querendo dizer isso porque é uma preocupação que tenho, quer dizer assim, eu não sei se eu sinto muito, porque essas forças não são capazes de entender, ou se eu, assim, de alguma maneira, acho muito bom que elas não sejam capazes de entender, porque se tivesse capacidade, talvez jogasse esse movimento a perder, por práticas políticas que eu considero, desculpa assim, não quero dar de dono da verdade, nada disso, mas que são extremamente autoritárias. O sujeito sobe num carro de som, pega um microfone, lá de cima e diz, vocês vão ficar, nós vamos, a gente, peraí que a gente vai se consultar, um negócio maluco. E a segunda questão, então, eu acho que isso é um tema, está muito gritante, né? Porque, sim, tem também aquela questão de que, não, isso é coisa da direita, porque as nossas bandeiras a gente não consegue levantar, porque são vermelhas e tal. Eu tenho dito, em alguns lugares onde eu discuto, né, ou em blog, ou em debate, no rádio, tudo mais, assim, olha, meu problema não é a cor da minha bandeira. Se você for ver a cor da bandeira, não é, dos processos revolucionários da Bolívia, ele tem cor de vermelho até o azul passando pelo verde, porque ele é legítimo, ele é construído na rua, ele é parte de uma cultura das populações, né, oriundas, bolivianas, originais e tudo mais. Agora, o problema é que não quer se discutir ideias, quer se rotular. Isso é vermelho, aquele é preto, aquele é isso, aquele é... Então fica discutindo isso, né? Quem vai levantar a bandeira e as ideias estão passando ao lado. A última questão que eu queria dizer era sobre a mídia, né? Que é um assunto que me toca muito, que sou jornalista, mas não sou por isso. Eu acho que nós temos uma dívida. Essa da questão da polícia, o professor levantou, as forças policiais, mas nós temos uma outra dívida. Não é possível mais pensar, né, um país que possa ter um mínimo de participação democrática, de existência, se a mídia não reflete os diversos pensamentos. Não estou dizendo, o que tal o povo. Não, os diversos pensamentos que existem na sociedade. Eu tive a oportunidade, ano passado, de viajar a alguns outros países, e agora recentemente a Argentina, e como jornalistas, olha, as redes de televisão na Inglaterra, na França, na Espanha, né, em Portugal e mesmo na Argentina, as redes estatais, vamos chamar assim, elas são o carro-chefe dos debates na sociedade. São redes estatais. Então, existe até um outro projeto agora de lei de mídia democrática que fala das três partes, né? Parte do Estado, parte pública e parte privada. Então, existe esse projeto. É uma questão que eu acho que a gente precisa refletir bastante, porque esse debate, esse movimento também está levantando com muita radicalidade e eu acredito que seja muito importante. Obrigado, desculpa encher o saco de vocês. Sem querer usar a ditadura do microfone aqui. Vai no embalo então, já está no ritmo. Bom, boa noite, meu nome é João Saavedra. Eu conheço já o professor já de longo tempo por militar no PDT, ele ter feito parte do governo do Garotinho. Eu teria duas perguntas a fazer. Uma que seria da segurança, né, da qual o professor ele tem bastante bagagem para nos dar algumas informações, e outra sobre as manifestações que estão acontecendo nas ruas, que não são políticas. Há uma tendência muito do próprio povo rejeitar qualquer viés político. Mas nós temos visto que, com os acontecimentos, né, como foi dito pelo professor, a Dilma caiu profundamente no conceito da sociedade, e eu tenho visto também que há um crescimento muito grande da Marina Silva. E já se fala, inclusive, que é um páreo muito duro para a Dilma, porque Marina, provavelmente, em 2014, se candidatando, irá para o segundo turno. Eu queria saber se isso traz para nós um conforto político de liderança, se as manifestações vão dar realmente oportunidade para que o Brasil crie uma liderança para 2014, como estão fazendo com o nome da Marina Silva.
se isso vai realmente existir, porque as manifestações estão contrárias à participação de políticos. A outra pergunta vem da parte de segurança. Eu tenho uma filha que mora fora daqui do Brasil, e eu tenho um convívio muito grande, porque eu passo às vezes 6 meses com ela, e eu vejo a diferença da nossa polícia, da polícia desse país com a nossa polícia. Não que culturalmente a gente possa fazer uma comparação, há uma diferença muito grande. Mas eu vejo o respeito com que o policial, o oficial, ele trata o infrator. E eu não vejo isso aqui no Brasil. A nossa polícia pode ser boa, ela pode ter uma estrutura de segurança, nos traz tranquilidade, até certo ponto. Mas quando ela trata com o infrator, ela não tem o devido respeito à pessoa. E talvez não fosse isso necessário para que a gente pudesse até se sentir mais seguro, para que a nossa cidade possa realmente conseguir se elevar no aspecto da segurança, da violência, nós tratarmos o nosso policial com muito mais estrutura, fornecendo a ele um sentido de que ele, quando está falando com alguém, ele não é autoridade jurídica, ele se põe na posição de juiz. E há o problema da corrupção, da propina, essas coisas todas. Pergunta essencial: tem condições, com essas reclamações que a população vem fazendo em todos os sentidos, também nós sonharmos com uma polícia que respeite o infrator? Muito bem, querido Saavedra. Só para dar um pitaco, bom, primeiro a turma que está aqui transmitindo pediu, que está no Twitter, para que quem está participando, já tem algumas perguntas aqui que chegaram pela rede, a gente vai no segundo bloco colocá-las, mas para que a turma use aí o hashtag, né? Hashtag um olhar sobre o que acontece, né? De forma a potencializar aí a divulgação. Só para dar um pitaco nesses comentários que o querido professor Luiz Eduardo vai fazer, nessas caminhadas iniciais, alguém citava aqui, a ausência do carro de som, a ausência do palanque era um fato, né? Ao mesmo tempo, elas mantinham um sentido previamente construído. Quase que eu usei um pequeno texto que escrevi, resgatei um belo trabalho do professor Nepomuceno, que tem discutido a relação das redes sociais e a sociedade das formigas. E ele comentava que as formigas se relacionam quimicamente. E aquilo que é aferido, né, como algo positivo para a coletividade é incorporado pelo conjunto do formigueiro, é incorporado pelo conjunto das formigas. De certa forma, e ele traçava um paralelo, né, com a relação nas redes, como aferir aquilo que é positivo para a coletividade, como construir uma relação que possa se dar horizontalmente e, de alguma maneira, construída horizontalmente, traçar um rumo, né? E nessas manifestações, em grande parte das manifestações, as coisas aconteciam e seguem acontecendo meio que quimicamente, traçando um rumo. É evidente que quando se junta dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, nós teremos várias representações, desde a representação clandestina do Estado com agentes públicos provocadores. Eu citei e fiz uma denúncia à Secretaria de Segurança no dia do conflito, na caminhada do dia 20, quando passávamos em meio ao conflito, atrás, na saída principal do batalhão de choque, saiu um carro descaracterizado, um carro da P2, com 4 policiais e com a máscara dos anônimos pronta para baixar e sair do carro, né? Existe, evidentemente, incompreensão política e um olhar de que se resolverá as demandas por pequenos setores no enfrentamento homem a homem com o policial ou no enfrentamento sem sentido, né, desprovido de sentido com a estrutura física do prédio público, mas é evidente que se as centenas de milhares de pessoas que estavam
na Presidente Vargas quisesse, não haveria tropa de choque ou prédio público que resistiria. E a força e o sentido que estava presente ali, quem estava lá viu, eram por demandas políticas, e demandas políticas muito bem definidas. Era uma agenda, era uma pauta contra a homofobia, contra a corrupção pelo arquivamento da PEC 37, por saúde pública, por educação pública, por participação, por democracia. Enfim, isso estava muito presente. E eu acho que isso coloca, e nesse sentido, eu gostaria de ouvir o comentário, me somar ao que os companheiros colocaram, um debate direto com os que se filiam a uma tradição de esquerda, vamos colocar aspas, o que é a agenda de esquerda hoje, o que são tradições de esquerda hoje, mas daqueles que estão construindo partido como eu. Né? Qual é a relação da ferramenta partido hoje com a sociedade brasileira? De fato, qual é a relação que vem sendo construída? Mais do que isso, a ferramenta partido é uma ferramenta ou é um fim em si mesmo? O Henrique tocava aqui em alguns aspectos que são desafios para nós. No cotidiano da maioria das organizações partidárias de esquerda, a gente, na verdade, exercita uma lógica onde um núcleo dirigente conspira a favor de um programa em que você quase declara uma profissão de fé, na expectativa que esse programa, conspirado por um núcleo dirigente central, um dia vai ser visualizado pela maioria do povo e ser seguido pela maioria do povo. Esse é um olhar e é um sentido de construção política que me parece não dialoga com o que está acontecendo no Brasil, não dialoga com o que está acontecendo nas praças pelo mundo afora. Está colocado aí um questionamento real e que nos impõe a necessidade de uma profunda reflexão. Acho que olhar e reconhecer isso é o primeiro passo, ainda que seja difícil. Eu vi muitos comentários e nesse debate que nós fizemos, uma imediata reação de muitos setores, de muitos companheiros. Eu andei, estando vereador, eu estou vereador na cidade do Rio, brincava com os companheiros. É a primeira caminhada que eu participo sem participar do comando ou sem estar dirigindo diretamente. Que bom! Mas não vi esse olhar de felicidade em muitos dos meus companheiros. Como é que quem está dirigindo? Quem vai assumir o comando? Para onde vai? Né? Isso acho que é um olhar e uma reflexão que nos impõe, de fato, a necessidade de olhar, como eu falei aqui no início, com olhos de quem quer enxergar. O contrário disso, me parece, vai nos levar a uma perspectiva de nos colocarmos num casulo, né, afirmando as nossas concepções para nós mesmos, falando e anunciando, como foi feito do alto de um carro de som. A manifestação que o Henrique se referiu aqui foi a primeira com carros de som, tinham 3 carros de som, ali naquele episódio 2, e não me sai da cabeça quando um jovem disse assim, vamos aqui horizontalmente decidir o que a gente faz, e o microfone saiu da mão dele e ele não falou mais no ato. Eu acho que isso tem que colocar para nós uma profunda reflexão. Não adianta as nossas bandeiras estendidas se elas só dialogam conosco, só dialogam com a gente mesmo, né? Não dá. Eu acho que não dá, né? Obrigado. Eu vou dividir, se vocês não se opõem, as várias questões em 2 blocos. Um bloco, desculpe, como é seu nome que eu não ouvi? Luciano Henrique. Né? Desculpe, como é o seu nome? Amoras e Saavedra. Porque vocês sublinharam os desafios na área de segurança pública e vocês na questão da crise da representação. E são todas questões difíceis, mas eu não tenho pretensão de saber a resposta. Mas pensando alto e com vocês, eu diria que o que vocês dois expressaram me satisfaz plenamente. Eu me sinto plenamente representado por vocês. O Henrique foi além, referindo-se à questão da esquerda, e disse exatamente o que eu penso. Eu não tenho agora nada a acrescentar. Então, a partir daí, exatamente o que eu penso. Eu, inclusive, fiquei pensando, meu Deus do céu, as pessoas não foram capazes de um pouquinho de humildade nesse momento e reproduziram aquele velho teatro. Parece que estão em outro tempo.
para mim é inacreditável, sinceramente, porque eu sei que são pessoas inteligentes, mas a vida humana é assim. A gente às vezes é corajoso numa área, medroso em outras áreas da vida, e a gente é contraditório. Então tem gente brilhante que numa certa área, por razões, sei lá, de neurose pessoal, de psicológica, sei lá o quê, ou por travos na própria forma de pensar, sabe-se lá o quê, mas não parecem tão sensíveis quanto demonstram ser em outras áreas da vida, porque isso me parece quase trivial. As pessoas estão fartas, acabou esse jogo, o rei está nu, não dá mais, não dá. Se não estava claro antes, para mim está muito tempo antes, porque eu ouvia, eu ando, ouço, escuto. As pessoas são irônicas, cáusticas, mais do que céticas, não acreditam. E não acreditam, em geral, no Estado, em todas as suas dimensões. Sobretudo no parlamento, e na justiça, e na polícia. Lembremos-nos de que o policial uniformizado é a face mais tangível do Estado para a maior parte da população. E nós sabemos como é que esse Estado ali representado age em relação ao cidadão, à cidadã. O desrespeito, né? Então, o problema, a crise de legitimidade está posta. Os meus colegas cientistas políticos costumavam me ver como muito radical ou apocalíptico, porque afinal as instituições funcionam. Sim, elas funcionam, a geladeira vai funcionando. Apocalipse, acabou o mundo, ela só desliga porque não tem mais energia, mas ela continua funcionando. As pessoas vão lá e votam. E votar passa a ser o contrário da participação. Votei. O que a gente vai fazer hoje? Né? Eu deixei ali, essa responsabilidade, essa obrigação. Eu agora estou livre, já fiz o dever de casa, aquela chatice, não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa sensação tenebrosa. Claro que nós sabemos, não vamos generalizar, mas para a maioria é isso. Amigos meus começavam a falar em parasitismo, eu disse, olha, cuidado, isso é muito perigoso, não vamos generalizar, tem gente da melhor qualidade se esforçando para que não seja isso. Mas é muito difícil você conter as minorias, como na polícia, dizer, olha, tem gente tão legal na polícia, arriscando sua vida por salários indignos, está aí se sacrificando, não vamos generalizar, ainda que um número enorme seja criminoso ou criminosa, né? A gente tem muita gente legal, vamos respeitar as pessoas, vamos diferenciar, vamos evitar a homogeneização, a uniformização. Mas é difícil, porque o quadro geral é degradante. Quando o Lula abraça Paulo Maluf, ele pode ganhar a eleição, mas ele sepulta uma história, um conjunto de emoções, confiança, respeito, entende? Eu acho que há algumas coisas nesses gestos, né? No sentido simbólico, no sentido emocional, nós estamos falando das emoções e do desligamento. Então, e qual é o teatrinho, qual é o roteiro? A dramaturgia é a mesma, vamos lá em cima, o carro de som, as palavras são a retórica. As pessoas acham também que isso é bobagem, falar de estética, eu insisto, é uma estética que findou, uma retórica insuportável. Eu tenho idade suficiente, essa vantagem de ser velho, que você diz, meus amigos, eu vi, você dá testemunho do passado, eu vi, vocês vão ver no cinema algum dia, os políticos lá dos anos 60, 50, que tinham essa formação, como os grandes cantores antes de João Gilberto, eles falavam com dó de peito, era a retórica do dó de peito, da praça pública. Então Tancredo dizia, como Getúlio, brasileiros e brasileiras, é uma música, né? E com trinado, meus amigos, o Brasil não pode. Isso é muito interessante, porque eu cheguei a ver aqui nas diretas Tancredo falando, cidadãos brasileiros, e ao lado dele pessoas novas, Lula dizendo, vocês têm que saber que é outra coisa. Disse, acordei, qual é a história? É outra conversa. Nós estamos num outro momento, não dá mais, ninguém ouve, não é que o sujeito não tem uma grande capacidade como cantor, né, do ponto de vista dos seus potenciais líricos, do seu potencial fônico, das suas habilidades,
Mas é outra história. Com o microfone, se você der o dó de peito no radinho, não vai funcionar. E nem as pessoas estão preparadas para isso. É outra conversa. Então, quando você tem a mesma conversa, a mesma história... Eu outro dia vi o senador Aécio Neves, quando ele, diante desse momento, se ele fosse oportunista, nós teríamos razões morais e políticas para criticá-lo. Mas poderíamos até, em certo sentido, reconhecer a sua capacidade. Né? Aproveitou uma situação e colocou o seu ponto. Ele fez um discurso à moda do avô com canto, com trinado. Se vocês observam, não tem a mesma grandiloquência do avô, mas ele dizia aquilo... Meu Deus do céu! Bom, então, do ponto de vista conservador, nós continuamos com o dó de peito operístico. E do ponto de vista das esquerdas, nós continuamos às vésperas de 1917. As pessoas, sabe aquele Groundhog Day, aquela história do sujeito acorda sempre no mesmo dia? Está sempre na véspera da queda ou da Bastilha, lá em 1789, ou na véspera da tomada do Palácio Inverno. Acordei na véspera, novamente. E é essa questão sempre. Todo mundo sabe tudo. Não é possível. Eu tenho dúvidas, sinceramente tenho dúvidas quando eu encontro uma pessoa que sabe tudo. Ela sabe tudo. Qual é o problema do Brasil, como é que se resolve o problema do Brasil, quais são as grandes questões, e que nós temos agora de ensinar o povo, porque nós conhecemos o caminho. Mas, pelo amor de Deus, diante de uma complexidade como essa, 200 milhões de pessoas, todos os processos que nós temos vivido. Então, olha, o extraordinário me parece isso. Esse pensamento, essa postura, essa voz, essa entonação, isso tudo morreu, o cadáver insepulto, não é como você dizia, no meio da sala. E de repente nós nos demos conta, tínhamos naturalizado essa quebra. Então, como salvar a democracia? Alguma coisa importantíssima que nós construímos, né? Vai ser necessário muita humildade, muita ignorância, muita abertura. Um partido, por exemplo, que se construa para se desconstituir. Isso pode ser uma boa ideia. Por quê? Até eu participo da criação da rede, e eu fiz o seguinte discurso lá em Brasília, quando nós nos encontramos. Eu não acredito em partido, nem neste que nós estamos criando. Porque, como diz um amigo meu, a única lei sociológica que teve vigência e que foi demonstrada correta, foi comprovada historicamente nesse século, foi aquela da oligarquização democrática do Robert Michel sobre os partidos. Mesmo os partidos com pretensões democráticas se tornam oligárquicos autoritários. Por razões sociológicas simples, que nunca foram revogadas. Por que nós vamos reinventar a roda? Não vamos. Qualquer partido vai se autonomizar, se afastar, criar seus profissionais, seus técnicos, que vão definir, vão identificar interesses próprios e vão ser regidos por eles e pela reprodução dos mandatos. E nós vamos continuar assistindo a esse mesmo processo. E daqui a 10 anos, qualquer partido vai repetir a história dos outros, sempre foi assim. Para não ser assim, a gente tem que reconhecer isso. E aí começar chutando o pau da barraca, dizendo o seguinte: o que nós vamos fazer para que nós não possamos nos beneficiar dos êxitos, das vitórias? Mas isso é irracional, claro. É irracional do ponto de vista de que você deseja acumular forças para se tornar hegemônico. Aí é irracional, porque você tem que reunir forças. Mas se você se sacrificar, porque esse é um instrumento da sociedade, e depois da sociedade, a gente tem que apostar na espontaneidade da sociedade, ela vai ser capaz de criar, se der certo, ela cria outro, de uma maneira melhor, mais interessante, que ao invés de 10 anos, dure 20, sei lá, outra coisa, porque nós vamos inventar outros instrumentos. Não inventamos partidos, historicamente, não nasceu nas árvores. Então vamos inventar outras coisas. Para inventar é preciso que a gente ponha na cabeça que é preciso fazê-lo. Então, é isso aí. Eu acho que não dá para ser um pouquinho diferente, não dá para ser um pouquinho diferente e tolerante com essa reprodução, participar, ficar em minoria para tentar ter um lugarzinho no carro. Eu não quero lugar nesse carro. Então, eu acho, desculpa minha exaltação, não quero lugar nesse carro. E como você disse, talvez seja muito bom, viu? Talvez seja muito bom deixar o gueto, o pessoal que quer o gueto, que fique no gueto, tá bom. Pelo menos não atrapalha muito. Tá
assim. E segurança. É muito difícil, porque, como eu tinha dito, a gente tem um processo histórico. O Brasil mudou, passou da ditadura à democracia, houve um processo de transição que se estendeu por todas as áreas e instituições. Mal ou bem, a gente avançou. Tem a questão da mídia, que continua monopolizada, como o Henrique dizia. Isso é importantíssimo. Há questões atávicas, o racismo persiste, há questões inerciais das desigualdades, mas nós avançamos. Não há área no Brasil na qual nós não tenhamos avançado. Não há. Só no meio ambiente, porque é contraditório com o desenvolvimento material da natureza do modelo. Se vocês tirarem meio ambiente, eu fiz um trabalho agora para um livro, levantando todas as informações, todas as áreas, não como especialista em todas elas, que eu não sou, mas para ter o quadro geral. Não há nenhuma área. Por exemplo, o racismo. Hoje nós temos um reconhecimento muito mais amplo, mobilizações mais intensas, políticas afirmativas, políticas de cota produzindo grandes resultados, com grandes implicações, movimentação da juventude, isso virou tema, entrou para a agenda, a situação é péssima, mas foi muito pior, não há nenhuma área. A situação do saneamento é gravíssima, mas era muito pior. Nós tínhamos 34 anos de expectativa de vida em 1910, temos 73,5. As diferenças regionais chegavam a 30, 40 vezes, hoje são de 15%, 10%. É impressionante o que aconteceu nesse país. Lentamente, vocês diriam, nós diríamos, não, comparando com outros países, até não foi tão lentamente assim. É que os procedimentos foram sempre pelo alto, autoritariamente, mas aos trancos e barrancos houve muita mudança. Mas a segurança pública, nesse ambiente de mudança, permaneceu intocado pela natureza conservadora da transição, né? Ela foi negociada com os militares, que tinham possibilidade efetivamente de chantagear o poder civil emergente, então nessa área ninguém toca. E não havia nas esquerdas nenhuma proposta de fato de reestruturação pela qual se lutasse. Essa não era uma bandeira. Então, juntou-se a fome, juntaram-se fome e vontade de comer. Quer dizer, já que essa é a área querida dos militares, dos conservadores, vamos mantê-la intocada. Por quê? Porque ela é absolutamente negligenciável. Essa é a visão. No campo da esquerda, no campo progressista, no campo mais democrático, essa visão, isso não importa. Se nós avançarmos na sociedade, operarmos as grandes transformações, isso tudo vai se tornar absolutamente apendicular, supérfluo. Essa não é a questão. Além do que, preocupar-se com polícia, é um tipo de traço conservador. Isso não nos diz respeito, né? Segurança, polícia é matéria dos conservadores, etc. Com esse tipo de perspectiva, nós não formulamos uma proposta minimamente unificada do que seria a transformação, a transição democrática no campo da segurança pública. Nós nunca falamos. Eu vou lhes contar rapidamente uma anedota verdadeira. Eu estava com Lula em 2001, muito antes da eleição. Ele já era o pré-candidato, claro. Eu era um dos coordenadores do plano de governo, do plano de segurança, e eu tive a ideia de fazermos uma audiência pública no Jardim Ângela, lá em São Paulo, que era uma área muito violenta. Na época, era a área mais violenta do país, uma das mais violentas do mundo. E como havia lá o padre, esqueci o nome do padre, uma pessoa fantástica, muito querida pela comunidade, muito aberta, o nosso companheiro que atuava ali se dispôs a fazer a mediação, ele se dispôs a abrir a igreja. Num sábado de manhã nós fizemos lá uma audiência pública, muito concorrida, vocês podem imaginar, com Lula presente, meados de 2001, mas todos já sabiam que Lula seria de novo o candidato, etc. Então nós nos sentamos assim numa mesa que foi posta na parte da frente do altar, estávamos lá os coordenadores, nós três ou nós quatro e o Lula. E nós não falávamos no início, nós fomos lá para ouvir, né? Audiência pública. Então, as pessoas falam, depois de uma hora, e muita gente fora da igreja, porque tinha tanta gente, não dava para todo mundo entrar, mas todo mundo ouvindo, querendo participar. Depois de quase uma hora, o Lula me diz, e não é uma inconfidência, porque no sentido negativo, porque não há nada que tivesse um problema em revelar, porque tudo era público, né? O Lula me diz assim, Eduardo, com aquela voz dele, eu não aguento mais, nós estamos aqui há mais de uma hora, e esse pessoal só fala de polícia. Até quando falou de
emprego, esse pessoal não falou de educação. Mas, meu Deus do céu, quando é que esse pessoal vai parar? Eu falei, Lula, sabe por quê? Por que esse pessoal só fala de polícia? Porque você é o maior líder popular da América Latina e nunca falou em polícia. E para esse pessoal, polícia é questão de vida ou morte. Diferencia o destino dos filhos. O filho vai chegar vivo em casa ou não, dependendo da receptividade da polícia, dependendo da postura da polícia. A violência policial letal aqui, naquela época, o Jardim Ângela, é pior do que a do Rio, recordista mundial. O pessoal quer chegar vivo. Para você lutar por emprego, tem que estar vivo. Para você lutar por educação, antes de tudo, você tem que estar vivo. Eles estão falando de vida ou morte, não é uma questão secundária. E o que você tem a dizer? Você é grande liderança, por isso nós estamos aqui. Mas, na hora do discurso, por mais que a gente se esforçasse, que a gente tinha todo um plano ambicioso, etc., o discurso do Lula era sempre o discurso social. Isso aqui é muito legal, bom plano, mas olha, claro que as questões sociais e econômicas eram as questões, e sempre serão prioritárias, nós sabemos disso, mas nós não podemos deixar de incorporar essa outra questão, nem que seja lá atrás, no fim da fila, com um compromisso sério. Se o Lula tivesse dito, quando tomou posse pela primeira vez, no primeiro mandato, além do compromisso de reduzir a desigualdade, e ele efetivamente cumpriu esse compromisso, vou reduzir a desigualdade, tentar acabar com a miséria e a pobreza, super importante, historicamente importante, e ele foi fiel a esse destino. Mas se além disso, ele tivesse dito, e vamos acabar com a tortura no Brasil, e com as execuções extrajudiciais, talvez, certamente, nós não terminaríamos com isso, mas nós estaríamos caminhando numa direção muito mais positiva, abrindo espaço político para que movimentos se dedicassem a isso e para uma reforma efetiva se desse. A situação é tão grave, nós temos 50 mil homicídios dolosos por ano no Brasil, somos o segundo do mundo em números absolutos, ficamos atrás apenas da Rússia, e apenas 8% dos homicídios dolosos são investigados. E a Polícia Civil ainda queria excluir o Ministério Público, que fica sozinha. 8% dos homicídios dolosos são os crimes mais graves, crimes contra a vida. Daí a imprensa, frequentemente, a opinião pública, também muito influenciada, tendem a dizer, Brasil, país da impunidade. Né? Só 8% são investigados. Não! Nós temos a 4ª população carcerária do mundo e a taxa de crescimento da população carcerária é mais veloz do mundo. Nós tínhamos 140 mil presos em 1995, temos 550 mil hoje. Quantos lá estão cumprindo pena por homicídio doloso? 12 mil. 12 mil. Quem nós estamos prendendo? Rapazes, sexo masculino, jovens, frequentemente negros, quase sempre pobres, baixa escolaridade, ligados a furtos, roubo, crimes contra o patrimônio e, sobretudo, comércio de substâncias ilícitas, drogas. Para vocês terem uma ideia de quão grave isso é, quão absurdo isso é, e como a questão, então, das drogas e de política de drogas tem que estar no centro de um debate sobre segurança pública, porque tem produzido a criminalização da pobreza e perversões terríveis. Para vocês terem uma ideia, segundo pesquisa da doutora Vieco e da professora Luciana Boateux, sobre os 5 últimos anos do Rio de Janeiro, tomando o Rio, porque não há pesquisa nacional, mas não é tão diferente, por tudo que a gente sabe. 65% dos que foram presos no Rio nesses últimos anos têm essas características sociais, humanas, que eu já descrevi, foram presos em flagrante por comércio de substâncias ilícitas, sem uso de arma, sem prática de violência e sem qualquer vínculo com a organização criminosa. E esses meninos, por estarem vendendo, digamos, uísque paraguaio, é o correspondente, ou cigarro falso, ou qualquer coisa desse tipo, eles vão ficar, porque se chama hediondo, e agora vem essa demagogia de chamar a corrupção de crime hediondo, basta aplicar a lei. Conversa fiada, essa história do hediondo acaba concorrendo para esse tipo de populismo penal que está nos levando ao encarceramento, sobretudo dos mais pobres, que agora se estende para o colarinho branco, de uma forma que apenas vai reificar um tipo de orientação e de discurso absolutamente, me parece, equivocado. Mas, enfim, de qualquer forma, esses jovens vão ser, porque isso é crime hediondo, negociar maconha. Se o sujeito é negro e pobre, tem 18 anos, e vende para o branco de classe média de 18 anos, esse que vendeu é um criminoso hediondo. O outro, coitado, é um viciado, como eles dizem, independente. E aí a lei distingue
traficante, que é um criminoso terrível, que vai ser necessariamente encarcerado, privado de liberdade, e o garoto que comprou é tratado de outra maneira. Socialmente nós temos essa divisão, e vocês sabem que a lei não diz qual é a quantidade que caracteriza isso ou aquilo. As pesquisas mostram que os juízes então decidem, os policiais também, o que é tráfico e o que é consumo. E vocês têm uma ideia de qual é a decisão? O sujeito tem 1 quilo de maconha e diz para o magistrado: excelência, eu não gosto de ter contato com criminoso, eu sou uma pessoa de boa índole, eu detesto encontrar com traficante, essa gente, mas eu sou viciado, então eu compro 1 quilo para reduzir o número de encontros com essa gente e tal. Aí o juiz: meu filho, você é uma pessoa realmente de boa índole, eu vou te liberar aqui, você cuida aí de você, faz uma terapia qualquer aí, etc. Coitado de você. Agora imagine um negro, 18 anos, que diga a mesma coisa para o juiz: eu detesto ter contato com essa gente, aí eu compro 1 quilo, porque eu tenho... Ele ainda ia levar um desacato à autoridade, ainda ia ter um acréscimo de pena por causa disso. Então é a reprodução da diferença de cor, de classe, mediado pela subjetividade do juiz, porque o juiz é brasileiro, faz parte da sociedade, reproduz os seus preconceitos. Então nós estamos diante de um quadro: polícia que não investiga crime importante, que prende esses jovens à torta e à direita sempre em flagrante, que não respeita a legalidade constitucional, que não tem essa orientação respeitosa, como o senhor dizia. E, então, ao que nos dizia o companheiro Amora, a respeito do prefeito Giuliani, Amoras, do prefeito Giuliani, para que eu acompanhe bastante de perto, não só por morar na cidade durante algum tempo, mas também porque eu fiz pesquisa naquela época e eu fazia um assessoramento ao coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, uma grande figura, que foi comandante-geral da PM do Rio de Janeiro. Era um negro que defendia os direitos humanos, era uma figura muito respeitada e muito respeitável, que foi assassinado em 1999, lamentavelmente. E eu cheguei um pouco a assessorar, enfim, aprender um pouquinho com o coronel Cerqueira. Então eu acompanhei aquele processo. O que acontece é que eles começaram demitindo 4.000 policiais antes de começar qualquer trabalho. Fizeram um levantamento exaustivo, etc. Os salários foram colocados num patamar, digamos, respeitabilíssimo. Então você imagina, você se aproxima das polícias do Rio e pode realmente separar joio do trigo e pagar aos profissionais que se mostram sérios e comprometidos com a Constituição, com respeito à legalidade constitucional, pode pagar um salário digno, um salário compatível com a magnitude dos desafios que eles enfrentam. Isso já é uma freada de arrumação para começar a conversa. Segundo, você não tem polícia militar lá. Isso significa que você tem mais condições de governabilidade. Eu não estou defendendo a política do Giuliani, porque ele parte de um viés que também criminaliza a pobreza, que me parecia muito discriminador e eivado de preconceitos. Isso levou a crise em algumas áreas. Mas é inegável que houve alguns avanços que foram copiados mundo afora, com razão, na parte da organização do trabalho policial. Até o final dos anos 80, a orientação era a seguinte: melhor polícia é a que chega primeiro no local do crime. Então havia uma grande disputa internacional sobre quem era mais ágil, mais rápido, né? A ideia passou a ser: a melhor polícia é a que evita o crime. Isso significa análise, diagnóstico, um trabalho multissetorial, que não é só policial. O que aparece para a grande mídia é a história da tolerância zero. A tolerância zero foi tão mal recebida que ela saiu do ar em menos de 6 meses. Visitando o site da Polícia de Nova York, depois dos primeiros 6 meses do primeiro governo de Giuliani, você só via tolerância zero com os crimes da polícia. Acabou a história da tolerância zero pelo impacto negativo que isso gerou. E o controle sobre o próprio aparelho policial, a reorientação, associando a trabalhos preventivos, tudo isso foi muito importante. Eu acompanhei o trabalho que foi feito no Harlem. Eu entrei, vocês viram o Jungle Fever, aqueles filmes do Spike Lee, mostrando aquelas situações tão tristes dos prédios abandonados em que as pessoas iam fumar o crack, né? e viviam de fato
como andrajos humanos, né? Aquilo tudo era real. Toda aquela área foi reurbanizada, houve parcerias do poder público com ONGs locais, com trabalhos sociais, muita movimentação cidadã, o movimento negro em suas várias linhas atuou bastante. Então, houve uma renovação muito profunda de toda essa área, uma série de investimentos sociais importantes, mudança do tratamento da escola. Quer dizer, isso que parece para nós uma grande transformação policial, foi efetivamente a transformação do trabalho policial, mas veio acompanhado por uma série de modificações importantes. No nosso caso, o primeiro passo teria de ser necessariamente refundar as polícias, desconstituindo a estrutura que nós temos e que herdamos da ditadura, não é? Desmilitarizando a polícia militar, mudando esse modelo policial. Enfim, aí é um papo também mais técnico, mas que exigiria realmente, assim, digamos, 10 anos, né, de investimentos. Vamos abrir, a Dino vai ajudar aqui. Eu só queria, aqui a nossa produção, aqui o negócio está chique, ó, agradecer, está aqui presente, né, mas está tweetando também com a hashtag Um Olhar Sobre o que Acontece, a querida Isabela Quilodan, o Thiago Melo, que não está aqui, mas está tweetando, Raquel Almeida, Luiz Carlos Dumont, a Deise Soares, o Rodrigo HD. Obrigado, valeu. A galera pediu que, né, registrasse aqui, atenderam de pronto o chamado hashtag Um Olhar Sobre o que Acontece. Tem várias questões chegando pelo Twitter, a gente vai aqui socializando, né, nos blocos, e algumas são afirmações, são declarações, também de alguma maneira deixar o Luiz Eduardo livre aqui para tratar, depois a gente passa também, ele tem a página luizeduardosoares.com.br, é isso, não é isso? Não tem BR, luizeduardosoares.com, a turma pode dar uma espiada lá, de altíssima qualidade. Mas olha, o Eliseu Prado mandou aqui, ó, a vez do pessoal está chegando, ano que vem tem eleição. O João Guilherme, o que houve com a saída de Luiz Eduardo do governo federal? Esse é um papo aqui, mas fica à vontade se quiser tocar no assunto, a gente já em outros momentos conversou bastante sobre isso. O túnel da UERJ é uma declaração, saúde do encontro e manda assim, Feliciano, quem te curou? Está reproduzindo muito do que estava nos cartazes das manifestações. O Carlos, sociólogo, disse, pesquisa do Datafolha diz que no Sudeste e na juventude, Marina Silva aparece à frente de Dilma, na última pesquisa do Datafolha divulgada esse final de semana. Está aqui também registrando uma manifestação. Johnny. Boa noite, meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor aqui da CBGE e membro do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro. E nós temos um grupo que funciona aqui, inclusive no dia 3 vai haver uma reunião, a gente está discutindo a questão do endividamento do país. A gente conseguiu aqui pegar os documentos do Estado, nós estamos fazendo uma análise desses vários endividamentos, contratos que foram feitos pelo Estado, tirando dinheiro da sociedade brasileira. Primeiro, eu gostaria de perguntar a seguinte questão. Como nós vamos avançar na questão política se existe uma agenda do neoliberalismo que está aí em curso, na nossa sociedade, só ver a questão, exemplo do arcabouço jurídico que está colocado em questão da dívida pública, onde o governo Lula, por exemplo, fez várias leis garantindo a questão da dívida pública, direito de pagamento dos juros e amortizações aí. Por isso que a gente não consegue avançar nas questões sociais, principalmente educação, saúde, etc. Lula e Fernando Henrique juntos pagaram mais de 6 trilhões de juros e amortização da dívida. E a nossa dívida continua crescendo de forma de progressão geométrica. Hoje nós estamos prevendo aí mais de 3 trilhões e 800, em torno de 76% do PIB brasileiro. É uma questão que é bastante emblemática. E eu participei de algumas manifestações e eu não vi a dívida pública como centro da discussão, um dos centros das discussões, porque
Inclusive, se todo mundo fala em mudança constitucional em PEC, por que não se fala na PEC de mudança do artigo 166, onde a linha B foi fraudada na Constituição? Nós entregamos um documento ao Ares Brito, que é um professor da UNB, fez um estudo mostrando a ilegalidade, né, dessa fraude à Constituição, onde no artigo 166 a linha B foi colocada no segundo turno, onde não poderia haver essa modificação. Né? E isso foi entregue na mão do Ares Brito quando ele era ministro do Supremo, agora, depois ele aposentou. Nós temos uma DTPF 59, né, que é o núcleo da auditoria, junto com a OAB de Brasília. Empregou o Ministério Público, está lá avaliando, e até hoje isso não avança para lugar nenhum. Inclusive o relator era o Ares Brito, ele aposentou e ficou essa questão aí por baixo do pano. Então, é muito difícil, onde nós temos aí várias leis que indicam que o orçamento da União que não é executado vai para pagar dívida. E a LDO diz lá bem claro que se mexe em qualquer coisa, educação, saúde, você discute. Agora a dívida não se discute. Né? Em 2005, quando o Lula foi lá para a televisão, disse que a dívida pública estava paga, a externa, e que nós éramos credores do FMI, naquele mesmo momento, ali o Brasil pagou ágio de 70%, né, no valor de face de título, de antecipação de títulos públicos, e introduziu uma cláusula chamada cláusula CAC. Essa cláusula dava direito aos 85 maiores credores do país a terem soberania sobre a dívida. E nós estamos levantando, a Maria Lúcia Fatorelli, né, que é a coordenadora nacional da auditoria, tem pego vários documentos mostrando que a grande parte dos contratos feitos pelos governos, não só do Lula, mas os anteriores, foram fraudados. São documentos que, e aí por isso nós estamos tentando provar a ilegitimidade e a ilegalidade dessa dívida. Então, eu gostaria de saber como é que nós podemos avançar na questão política, se existe uma agenda neoliberal que não permite que essa agenda política, de qual que seja o partido, ou que seja até candidaturas que sejam independentes, avance por conta disso. Porque, infelizmente, quando o consenso de Oslo deliberou lá uma questão lá, naquela agenda neoliberal, o país está aí, ele está seguindo, né, toda essa questão. E aí o Lula, quando ele foi eleito, né, pelo menos que eu me conste na Carta Brasileira, estava bem claro que ele ia seguir todo esse mandamento que o Fernando Henrique tinha deixado. Então, eu acho muito difícil, se não houver uma modificação constitucional para que toda essa questão da dívida, que volte a ser incluída no país, esse dinheiro possa avançar. Porque só a partir de até dia 1 de 6 de 2013, o Brasil já pagou 406 bilhões de juros de amortização da dívida. Isso significa 20 anos de Bolsa Família. Como é que nós vamos avançar nessa questão? Vou tentar falar bem rápido para a gente conseguir ouvir um pouquinho mais aí o professor. Eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, meu nome é Mercedes, trabalho também na Fiocruz. E eu queria perguntar da seguinte forma, são muitos os desafios que foram colocados aqui, né? Esse que ele colocou por último, por exemplo, da questão da dívida, a relação que acontece com a política, com o que acontece com a economia, né? Sabemos hoje que, independente de qual partido ganha uma eleição em qualquer lugar do mundo, quem manda não é quem ganha a eleição, é o mercado que manda. As nações perderam sua autonomia política, quem manda é o poder econômico. Diante de todos esses desafios, o que eu gostaria era de uma orientação para os jovens, principalmente, né? Uma orientação política para os jovens, porque eu me lembro que assim que começou o governo Lula, o César Benjamin fez um artigo, ele estava fazendo vários artigos criticando muito duramente o governo Lula. E aí teve um dia que ele fez um artigo pedindo desculpa. Não desfazendo as críticas, mas pedindo desculpa por ter colocado as críticas de uma forma que
é como ele diz assim, quando nós criticamos um amigo, alguém que está do nosso lado, a gente acaba sendo mais duro do que quando a gente está criticando um inimigo. Então, às vezes, o que eu sinto é que as críticas que são feitas ao governo do Partido dos Trabalhadores devem ser feitas, devem ser rigorosas, mas eu gostaria da gente pensar como não se confundir com a direita quando faz essas críticas. Tentar ver assim, uma esperança para os jovens, porque da maneira como é colocado, parece que não tem solução. E aí, por isso que é a negação dos partidos, né? Então, eu queria uma orientação política para os jovens, assim, para eles apostarem na organização política também, né? Não acharem que vai fazer algum tipo de transformação social sem se organizar politicamente. Boa noite. Eu sou Irene, socióloga, e estou ligada ao Instituto Nous. É justamente essa questão que a gente está colocando muito, né? Quer dizer, do colapso da representação política, né? Eu só queria fazer uma pergunta, ou que se pensasse da possibilidade, há alguma chance, a gente está vendo alguma chance de política não ser profissão? Que eu já não sei mais se é real, se hoje em dia é uma imaginação fértil minha, que em algum momento, muito lá no início do PT, isso foi colocado como uma bandeira do PT. Foi, não foi? Eu estou vendo as cabeças assim. Eu pensei, será que eu sonhei? Será que é o quê? Entendeu? Não, né? Isso existia, né? E me parece muito, quer dizer, que as ruas estão falando isso. Elas não estão falando não à política, né? Porque se faz política o tempo todo, mas está falando não à politicalha, é a politicagem, ao que, né? Ao que sempre acaba se tornando, né, nessa lógica dos partidos, do Estado, etc. Quer dizer, alguma chance e como seria possível, onde seria necessário mexer em termos de Constituição ou não, para que política não pudesse ser realmente profissão. Quer dizer, isso existe, né? Não é uma... existe em outros países, né? Quer dizer, o sujeito é eleito por um prazo X, pode ser reeleito uma vez, agora, ele tem alguma profissão, não é? O cargo dele, a profissão dele, né, durante o tempo em que ele está a serviço, não é, do público, né, fica preservado. O salário dele é aquele salário, com alguma coisa a mais em termos de representação e etc e tal, mas muito controlada, muito claramente definida. Quer dizer, isso representaria alguma coisa em relação ao que nós estamos falando, em relação a toda a questão da corrupção, em relação a uma proximidade maior com a voz das ruas, por aí. Boa noite, meu nome é Fernando. Luiz Eduardo, você tem sido assim, um grande entusiasta em relação a esse processo de formação da rede e tem contribuído bastante, né, nesse processo. Mediante toda essa pauta que foi colocada aí nessas últimas 2 semanas pelos movimentos nas ruas, queria que você pudesse sinalizar para a gente assim, o que a rede traz de sintonia com o que está sendo colocado na rua e o que ainda ela deveria dar conta o que ela deveria dar conta para tapar e passa com o que está acontecendo. Essa seria uma primeira questão. A segunda é sobre o que o Henrique falou aqui, e o Jefferson também, que é sobre essa questão do olhar e não ver. Me lembrei de uma epígrafezinha de um livro que é interessante, do ensaio sobre a cegueira do Saramago, que diz lá, se pode olhar, ver, se pode ver, repara. O que você acha que está sendo essa cegueira branca na política brasileira? O que está impedindo, na verdade, dos partidos e as entidades representativas de estar vendo e não reparando o que o povo está colocando aí nas ruas? Muito bem. Pedindo para agradecer aqui ao Dudu do Morro Agudo e a Denise Vilardo
estão bombando aí no retweet do nosso debate. São os campeões da retweetada aí da nossa conversa, né? Na verdade, podíamos até ter organizado um debate, né? Assim, vamos ser mais ousados da próxima vez. A presença de vocês aqui nos estimula e tem muita gente acompanhando aí também na rede. O Carlos Tufson pergunta qual a opinião do professor Luiz Eduardo sobre os crimes de ódio contra a comunidade LGBT e a sua opinião sobre os números assustadores publicados na semana passada pela Secretaria de Direitos Humanos. Me parece que aumentou mais de 40% os crimes de ódio contra a comunidade LGBT. Luiz Eduardo, por favor. Em primeiro lugar, eu preciso lhe dizer que me sinto muito desconfortável em conversar sobre política nessa posição, porque nós aqui somos ativistas, né? Então temos as nossas reflexões, uns caminham numa direção, outros noutra, e as respostas seriam melhor dadas por outras pessoas a respeito de certos temas, né? Talvez eu pudesse falar com mais propriedade na área na qual eu tenho investido mais, segurança pública, se é que não há companheiros aqui dessa militância, e assim sucessivamente. Acaba o desenho, que é mais ou menos inevitável nessas circunstâncias, acaba sugerindo uma assimetria entre saber e aprendiz. Não, de fato não há isso. Nós estamos pensando juntos, né? Eu, então, pensando junto, me sinto identificado com que a colega socióloga, você até disse o seu nome, Irene, nós nos conhecemos de velhos carnavais lá do NOS, né? Do grupo NOS. Eu me sinto identificado. Eu acho que no início o PT e tantos outros partidos do mundo afora não pensavam na ideia de profissionalização, né? Havia a ideia do serviço. Você vai lá dar a sua contribuição, depois você sai, dá lugar a outra. É importante o rodízio. Na Europa, os verdes alemães propuseram isso muito cedo também. Enfim, e mesmo os partidos, aqueles bolcheviques, os partidos leninistas, esses partidos revolucionários, eles nunca se pensaram como profissionais. A profissionalização pode ter sido um momento, mas a ideia era outra. Então há um leque, né? Eu não concordo com todas as opções, mas a ideia da profissionalização não é a única, é isso que eu quero dizer. E não foi, certamente, do PT. E o encanto inicial do PT, que arrebatou tantos sentimentos, sobretudo na juventude, entre os trabalhadores, tinha muito a ver com isso, né? Uma repulsa à velha política, à velha ideia de representação, etc. A democratização até nos sindicatos, havia toda uma luta nesse sentido. O tempo passa e não se trata, isso aqui é importante, e também a própria ideia, desculpe, Mercedes dizia também que é necessário que a gente tenha cautela quando a gente faz a crítica, e você tem toda a razão, né? Às vezes a gente fica inflamado na paixão e briga com o irmão. A maior disputa é com o irmão. E fica uma guerra fratricida. O mais próximo passa a ser o inimigo. É um negócio absurdo, né? Porque a gente se sente traído e o outro também se sente traído, e nós nos sentimos em casa e disputamos de uma forma mais dura. Essa ideia de que o PT traiu a sua tradição é verdadeira e não é. É verdadeiro do ponto de vista empírico, sociológico. Aconteceu um processo de afastamento, de cooptação, profissionalização, é verdade. Do ponto de vista meramente descritivo, eu não estou falando moralmente. O trair aí significa um abandono, uma renúncia a um propósito original, a um compromisso original, mas não é uma denúncia moral. Isso, por que não tem um componente, para mim, moral? Porque isso se deu sempre, independentemente das pessoas. Há pessoas com as melhores intenções, que é o processo natural. As inscrições lá no início do século XX eram assim. Você não precisa ter os telefones, na época nem eram os telefones, os endereços dos militantes. Você precisa ter, rapidamente, para convocá-los. Todo mundo vai ter? Vai ser uma confusão, as pessoas nem têm tempo para isso.
Vamos chamar o José. José, você topa, você está agora desempregado, topa fazer esse trabalho, reúne os endereços. Daqui a um ano o José já é um profissional nessa área, conhece todo mundo, sabe como melhor mandar cartas, conhece aquela história toda. Se ele ficar doente, vai ser um atraso de vida, não tem quem o substitua, nós precisamos dele. Ele vai ensinar outro, e você cria uma especialidade, você cria um espaço de conhecimento, de saber, de experiência. Isso tudo é muito natural, é necessário para o crescimento orgânico de um partido. Tudo isso é natural, não é fruto de traição moral a coisa alguma. No entanto, 20 anos depois, um monstro está constituído por boas intenções microscópicas, cotidianas, de pessoas virtuosas, que simplesmente cumpriram o seu dever. É natural que isso aconteça. Por isso é que nós temos de mudar esse formato. Porque mesmo que todos fôssemos santos, e não há santos, nós acabaríamos reproduzindo o ciclo da oligarquização. Não tem jeito. Os partidos prestaram um serviço importante às populações, no sentido da ampliação da democracia, prestaram, por isso eles ainda existem. Nós já inventamos uma alternativa melhor? Não, senão elas já teriam muito claramente, pelo menos em boa parte das consciências aí. Nós não inventamos ainda uma alternativa. Mas o fato de não termos feito isso não é suficiente, e de reconhecermos as contribuições dos partidos, que ainda são importantes, não, esses dois reconhecimentos não são suficientes para que nós renunciemos a pensar, a imaginar, a explicitar a morte desse modelo, no sentido de que ele já não atende, ainda que nós não conheçamos as alternativas, tenhamos de conviver com esse passado, mas reconhecendo todo o tempo o seu limite. Ele já não atende às necessidades de uma democracia na era da internet, de uma cidadania mais ampla, de pessoas mais ativas, mais dispostas a agir a partir da sua própria consciência, com mais autonomia, os seres humanos diferentes do mundo, com outras possibilidades de convívio, outras tensões, outros conflitos. O que será esse outro partido? Então, acho que a gente deve admitir, sem irresponsabilidade ou voluntarismo, o caráter experimental do que fazemos. Então, acho que seria importante fazermos essa mesma pergunta, que estava sendo feita pelo Fernando, a respeito da conexão da rede, por exemplo. Estou falando da rede porque me identifico com um projeto. De que maneira nós podemos nos sintonizar com isso que está aí? Em primeiro lugar, renunciando a tentar liderar qualquer coisa ou tirar proveito oportunista disso. Segundo, indagando de novo a respeito de tudo que nós supostamente já sabemos sobre esse país. Ouvindo mais, com humildade para aprender. O que é que nós estamos ouvindo na rua? Começamos a mapear. Uma voz parece muito ativa, muito forte, convergente. Parece, pode ser engano. O modelo político, a representação, isso não está funcionando. Carreira política, profissão, negócio, não está funcionando. Bom, isso parece estar aí. Então, se nós vamos discutir temas, por exemplo, espinhosos a respeito de questões estruturais, que são econômicas e políticas de grande magnitude, a extensão da soberania nacional, as reduções do poder executivo frente a grandes interesses transnacionais, blocos de interesse que ultrapassam os limites do país e que chantageiam o país, que colocam, que reduzem o espaço da governabilidade realmente a uma esfera muito limitada. Como pensar isso com responsabilidade? Não estamos diante de uma brincadeira, são 200 milhões de pessoas e o Brasil avançou muitíssimo. Muitíssimo. Eu jamais ousaria, ao contrário do que o Paulo defende, pensa, pelo que eu entendi, eu jamais criticaria a Lula por esse caminho, em absoluto. Eu acho que nós estaríamos como a Argentina esteve há outros tempos. Nós avançamos demais. Toda essa explosão se deve porque nós melhoramos, não porque nós pioramos. Nós avançamos. Houve reduções de desigualdade, maior consciência política. Então, se eu faço uma avaliação positiva, não sou petista, tenho 1000 conflitos, acho que o PT se divorciou, tudo isso. Mas acho que houve um avanço extraordinário. E nós temos que reconhecer humildemente. E aí as críticas ficam também um pouco mais moderadas. Olha, o que vocês fizeram? Vocês não destruíram o país e jogaram a massa na rua. Vocês fizeram o país avançar e jogaram a massa na rua sem querer, sem planejar. Porque agora nós temos essa população mais empoderada, acreditando mais em cidadania, com os centros de cultura, os pontos de cultura que o Gil disseminou por aí, com políticas importantes que valorizaram os negros, a despeito de todos os problemas,
com algum tipo de enfrentamento aos crimes homofóbicos, que agora podem ser denunciados mais e mais, com mais organização, com mais vocalização, etc, etc. Muito falta a fazer, mas eu acho que houve avanços importantes. Então, se há ou não diferenças entre mim, Jefferson e qualquer um de vocês, Paulo, Henrique, Fernando, Irene, Mercedes, etc, etc, se há ou não diferenças, eu acho que isso, nesse momento, é secundário, se nós todos nos unirmos em torno de algo que pode ser unânime. O que é unânime? O que a rua está sussurrando, está dizendo. Essa forma de organização da divergência, do debate, essa forma de democracia que nós temos com esse tipo de representação não está funcionando. Para discutir os grandes temas e avançar com responsabilidade, criando novos consensos, nós não podemos ter monopólio de mídia, nós não podemos ter essa representação que vira carreira, nós não podemos ter um governo chantageado por uma oposição corrupta, fisiológica, tá certo? Então, eu acho que todas essas mega questões podem ser melhor abordadas num contexto de avanço da própria estrutura de funcionamento da democracia, com mais credibilidade, com mais confiança. E a questão do Carlos sobre os crimes homofóbicos, eu acho isso absolutamente crucial. Se a gente se chama uma civilização, inclusive com pretensões internacionais, sexta economia do mundo, pleiteando lugar lá no Conselho de Segurança da ONU, todos esses desejos meio ufanistas, etc. Se nós desejamos tudo isso, e se houve alguns avanços, nós não podemos conviver com a homofobia, com os crimes homofóbicos, assim como não podemos conviver com o racismo. Essas têm que ser questões-chave em qualquer nível, é uma questão multissetorial, começando com as polícias. Em 99, eu tive a alegria de ter podido participar da criação do Centro de Referência contra a Homofobia. Foi o primeiro criado no Brasil, foi criado por nós, com o apoio do Carlos Mink à época e dos movimentos. Nós estávamos no governo, o Carlos era deputado estadual e havia vários movimentos que se uniram a nós todos juntos constituímos um Centro de Referência contra a Homofobia, que mobilizava as polícias, atuava na educação policial, transformava táticas e estratégias, identificava problemas, debatia soluções. E nós fizemos seminários em batalhões, levando travestis, por exemplo, para os batalhões, levamos aulas sobre homofobia e as questões relativas à homofobia para a chefia da polícia, para as delegacias. Isso provocou uma reação violentíssima, ironias de todo tipo da imprensa, brincadeiras de jocosidade, mas isso se consolidou. Nós vimos que houve avanços muito importantes a partir daí, Brasil afora. Eu acho que esse é um ponto fundamental em qualquer política de segurança, política criminal, política penal, né? Em questões democráticas isso tem que estar presente, né? E quanto ao resto, se nós nos encontrarmos em torno de uma proposta comum de reforma política que evite essa profissionalização e essa autonomização, nós criaríamos condições para pensar juntos esses grandes mega desafios. De outro modo vai ficar muito complicado, né? Já vai ser de qualquer modo complicado. Muito bem. Aqui os companheiros pedem para que eu registre aqui um pouco, porque foi pensado como um bate-papo inicial. A nossa ideia era aí umas 2 horas de conversa, então a gente meio que vai encerrando aí, mas acho que vale a pena registrar não só a observação que o Luiz fez, né? A inovação, né, não só ela tem que estar presente no conceito, no jeito de olhar, no jeito de escutar, mas na atitude, né? De fato, essa disposição da nossa conversa hoje não foi melhor. A gente até pensou em fazer o círculo ou o quadrado, mas a estrutura das cadeiras não permitiram. Que seria a despeito do simbolismo, mas também de facilitar, como a gente tem feito esse tipo de conversa entre nós. Em geral, a gente tem feito, são rodas de conversa, de fato, né? Corretamente, na minha opinião, nós abrimos essa roda de conversa hoje, disponibilizando um link para que outros companheiros pudessem participar. E foi muito legal, porque nós não promovemos e não anunciamos previamente esse link. Foi só agora, momentos antes, que foi disponibilizado. Eu anunciei que tanto na ACBGE
não sei nem o outro que ainda não me passaram, né? Também já é meio tarde demais aqui, não é uma crítica não, mas tem a ver com a nossa, com a inovação desse exercício, e ainda assim, nesse momento, a gente tem cerca de 417 pessoas nos assistindo ao vivo nesse bate-papo. Foi uma ação despretensiosa que os companheiros falaram, peraí, por que a gente não vai disponibilizar isso? Não, claro que tem que disponibilizar, vamos lá, vamos tentar. Aí montamos isso aqui no final da tarde, né? Muito, assim, fundamental aí a colaboração do Luiz, dos companheiros, do Luiz aqui da CBGE, e foi muito legal. Então, a gente, de certa forma, pode inaugurar, né, não necessariamente nesse espaço, né, permanentemente, mas esse exercício de podermos conversar sobre alguns dos temas, sejam aqueles que nós estamos propondo, sejam temas como esse, demandas como essas que foram verbalizadas pelos companheiros, colocados como uma demanda importante e que nós pudemos de alguma forma dar aqui dar voz, né, para que pudéssemos conversar. A turma está pedindo aqui o André de Luz, a Angélica Moreira, o Alan Pedro Bastos, o Dão. O Dão está cumprimentando, dando parabéns pelo debate, está acompanhando ao vivo. E o André, a Angélica e o Alan pedem um alô. Né? Então, um alô aí para o André, para a Angélica e para o Alan. Bacana isso, né? Manda um beijo para sua mãe, Alan, André. Bacana. Mas é legal essa participação e interação da turma aqui. São amigos, companheiros que acompanham as redes, que de alguma maneira têm dialogado, né, com a gente no cotidiano dessa ferramenta importante que possibilita, né, uma interação para além de nós, para além do espaço físico. Precisa ser incorporado ainda mais no nosso dia a dia, não só pelo que as manifestações apresentaram, mas como instrumento, né, que pode romper os grandes bloqueios, né, os grandes bloqueios dos grandes canais formais de comunicação, bloqueio dos grandes negócios que boa parte da mídia brasileira expressa e pratica no seu cotidiano, que pode, para além do dia a dia desse trato da política, se tornar um efetivo canal de comunicação e de exercício, de aferição de posição, de exercício do diálogo, né, e também do poder político. Esse é um desafio. Eu estou me devendo, já anunciei isso umas 2 vezes, estou me devendo um estudo mais apurado do que está sendo praticado na Islândia, por exemplo, na reforma, na Constituinte da Islândia, onde as redes sociais estão servindo como mecanismo de construção, aferição e participação. As redes sociais já nos colocam a possibilidade do exercício plebiscitário permanente. Agora, com esse processo que o Brasil inteiro, o Rio de Janeiro, está implementando, né, do cadastro das digitais para o processo de votação, né, nada impediria o cadastro dos nossos terminais ou terminais públicos de aferição, consulta. Já é talvez uma ideia interessante, deveríamos pensar para esse plebiscito proposto pelo governo, a participação pelas redes sociais. Quais serão as perguntas a serem elencadas no plebiscito? Quais serão as demandas efetivas, né, que saem das ruas e que nós, enquanto cidadãos, queremos que conste nesse plebiscito? Né, independente da formatação jurídica presente hoje, tem uma coisa que está explícita: é necessária uma nova legalidade, uma legalidade democrática, uma legalidade que se imponha como dinâmica de construção constitucional para dar vazão ao que está colocado aí. Campanhas financiadas por grandes empresas que tornem seus parlamentares agentes dos interesses econômicos estritos sensos dessas grandes empresas não serve mais, isso está colocado. A necessidade da revogabilidade do mandato. Fomos eleitos, eu fui eleito com uma pauta política. Se eu viro as costas a essa pauta política, não é um direito daqueles que me elegeram, mais ainda daqueles que acompanharam a campanha, pautar a revogabilidade do meu mandato? Deveria ser, eu partilho que deva ser, né? Essas são apenas 2 reflexões pontuais, mas que precisam, né, estar abertas a um conjunto de reflexões que têm sido pautados nas ruas e nas redes, na verdade pautadas nas redes e agora nas ruas, mas que são fundamentais. A possibilidade da horizontalidade
pressupõe transparência e mecanismos efetivos de ação e participação popular, para que não seja somente um discurso praticado, né? E nos impõe a todos nós, né, um desafio, que é dar tratamento a isso. Eu vou passar para o querido companheiro Luiz Eduardo, se ele quiser fazer alguma consideração. Eu sei que tinha outros companheiros querendo levantar indagações. Nós vamos, já aqui publicamente, faço um convite para que a gente possa desdobrar, né, esse encontro numa nova roda de conversa. Acho que é importante, tem muitos temas, há um processo ainda em curso, vamos acompanhar essas próximas semanas. Acho que é uma grande reflexão no Brasil, né? Todos aqueles milhares que saíram às ruas e que estão acompanhando as movimentações estão nesse momento refletindo, né? Independente dos limites ou não de um plebiscito, independente se é legal e constitucional ou não uma constituinte exclusiva, é legal e é legítima reflexão, e esse processo foi arrancado, se somam as conquistas, né, dentro daquele prato feito que estava servido, né, à mesa dos brasileiros, né, com a reeleição garantida, com um programa de subcidadania implementado e com a Copa do Mundo anunciada ano que vem para que todos comemorassem alegremente, né, foi arrancado, foi uma conquista imposta. E acho que nós precisamos alargar essa conquista, alargar essas avenidas que caminhamos ao longo das últimas semanas. Eu vou passar para o Luiz Eduardo, depois nós vamos encerrar com uma... A gente vai rolar o clipe? Dá para rolar? A gente vai tentar rolar um clipe que não é nosso, mas que a gente quer partilhar, uma iniciativa muito bacana do Seu Jorge, do Pedro Moura e do Pretinho da Serrinha, né, que está rolando nas redes sociais, o Chega, que é bem bacana, na nossa opinião, traduz muito do sentimento das ruas. Não, só muito obrigado, falei já demais, muito obrigado a vocês todos que estão nos vendo à distância, participando, entretanto, a vocês aqui da audiência, pela paciência, a contribuição, a participação. Eu escrevi uns textos sobre os eventos, estão lá no site disponíveis. O site é o meu nome, luizeduardosoares.com. Quem quiser visitar, encontra lá o material. Obrigado. Obrigado, Luiz.